todos, a paz, a graça do Senhor estejam em cada coração nesta oportunidade. Você que tem acompanhado e participado da campanha de 40 dias de jejum e oração em favor da família, certamente tem sido abençoado e espero ter alcançado inúmeras vitórias em sua família. Entramos na quarta semana. Anseio vê-los em nossos cultos e também na escola bíblica, onde continuamos a abordar e explorar assuntos sobre a família. Essa quarta semana estudaremos esse tema geral, relacionamento da família. Sabemos que é uma família formada por pai, mãe e filhos, e cada um Deus reservou funções bem específicas. Num satisfatório relacionamento familiar, se espera que seus membros cumpram com suas atribuições. Por isso, Deus deixou claro o que devem fazer o pai, a mãe e filhos, para que o lar se torne um ambiente adequado e propício ao desenvolvimento de seus membros. Vamos ver o que Deus determinou separadamente para os membros da família. Para o esposo, quando gera filhos, Deus deixou a função da paternidade responsável. A princípio, todo homem deseja ser pai. Deve ser encarado como um grande privilégio o fato de ser pai de uma criança. Gerar filhos é definido na Bíblia como bênção, e tê-los é comparado a uma herança preciosa e uma recompensa imerecida. Observe esse texto. Eis que os filhos são a herança da parte do Senhor, e o fruto do seu ventre a sua recompensa. Salmo 127, versículo 3. Filhos são a herança porque por meio deles se perpetua a memória da família do mundo. Assim como somos herança de nossos pais, nossos filhos são nossa herança. Há nisso uma preservação abençoada da família na terra. E filhos são recompensa porque, apesar de não merecermos nada, Deus nos presenteia com o dom da paternidade. Ao mesmo tempo em que é um privilégio, ser pai deve-se encarar como uma grande responsabilidade também. Não tem propósito um homem gerar um filho e não senti-lo como tal. Infelizmente, existem muitos procriadores e poucos pais de verdade. Ser pai é tão importante que o próprio Deus se coloca como pai e dá a esse título um emblema de proximidade, cuidado, proteção, carinho, provisão e amor incondicional. Assim, ele espera que todos os pais sejam para com seus filhos. Como foi definido, o filho é um presente de Deus ao seu pai. E esse ser indefeso, pequenino e por se formar, é entregue em suas mãos e depende totalmente da ação provedora, amorosa, responsável do pai para ser um homem de bem e bem estruturado nas diversas áreas de sua vida. A vida emocional, a vida educacional, moral, ética, mas sobretudo a vida espiritual. O pai não deve fugir de suas funções desde a concepção até enquanto o filho viver. Isso mesmo, não importa a idade do filho, o pai sempre deve estar pronto a exercer sua função paterna. A criança tem o pai como modelo. Ela o vê e o imita. Neste período, até mais ou menos 6 anos, a criança formará sua personalidade. O pai é o primeiro exemplo de todos os conceitos de vida para o filho. Para que o pai seja eficiente em sua função paterna, é preciso, primeiro, investir tempo de qualidade na vida dos filhos. Segundo, ter contato físico e emocional sadios, demonstrando amor verdadeiro aos seus filhos. Terceiro, disciplinar com limites firmes e bem claros. Quarto, ensinar, principalmente a palavra de Deus. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E quinto, não abrir mão de assumir sua função paterna como líder e sacerdote da família. Existem pais que entregam suas responsabilidades às babás, aos professores e à igreja, ou seja, estão terceirizando a educação de seus filhos. Nada substitui a família na formação dos filhos, nem escola, nem igreja, nem qualquer outra instituição. A família é, através dos pais, o elemento essencial para estruturar ética, moral e espiritualmente um filho. Jamais rejeite, pai, o privilégio que Deus lhe concede de formar um cidadão equilibrado
em seu caráter e integridade. Um servo de Deus que pode transformar uma futura geração. É nisso que Deus espera que você transforme seu filho. A missão do pai, ser pai nos princípios de Deus. Gostaria neste momento de refletir com vocês sobre as funções da mãe. No relacionamento familiar, agora, para a esposa, quando geram filhos, Deus determinou a maternidade. Existem 3 funções categóricas na maternidade. Primeiro, a mulher doa-se ao útero para dentro de si gerar uma vida. Durante 9 meses de gestação, a mulher e o bebê se interagem como se fosse um só corpo. Desenvolve-se um laço profundo de amor, dedicação e proteção no interior da mulher. Fatos que principiam o sentimento de ser mãe. Após o nascimento do filho, começa então a se configurar a segunda função materna, preparar o filho para a vida. A mãe preserva a vida do filho quando ela amamenta, dá banho, põe para dormir, sofre com seu choro, se aflige com seu sofrimento. Na medida em que o filho cresce, ela continua com esse instinto de preservação e se torna a protetora número 1 do filho. Mães precisam saber que na proteção e amor também inclui limites, orientação aos filhos. Atitudes firmes que os preparam para a vida, mesmo que isso os desagrade e os frustre. A mãe, juntamente com o pai, devem aplicar a disciplina dos filhos em harmonia para não provocar enfraquecimento de autoridade. Nesse processo, a mãe deve entender seu papel de forjar o caráter do filho, participando ativamente com o pai. Daí vem a importância da família. Não existe período mais fácil ou mais difícil para a educação dos filhos, mas entendemos que é na adolescência a época que exige mais competência dos pais. Isso porque nessa fase de vida, os filhos estão em profundo processo de mudanças. Eles questionam tudo, inclusive os valores espirituais até então aceitos. Começam as influências dos grupos, dos ídolos pop, na mídia e em casa. Se não houver firmeza de reconfirmação desses valores, podem acontecer fatos desagradáveis. Mãe e pai juntos orientam seus filhos para formar um cidadão dos céus. Após esse período, começa então a se configurar a terceira e a mais difícil função da mãe: liberá-lo para a vida. Sair de perto dela, eis a grande questão. Na verdade, é sair da influência direta dela. Laços poderosos foram formados, dependência emocional cada vez mais intensa e, às vezes, mães não sadias emocionalmente precisam dos filhos perto delas e não conseguem conceber a ideia de se tornarem adultos e independentes. A maternidade é muito importante em todas as etapas da vida do filho, incluindo essa de liberá-lo emocionalmente para formar uma outra família nuclear. Como falamos, Deus deixou claro o que devem fazer o pai, a mãe e filho. Vamos à função dos filhos. Todos nós, pais, desejamos filhos abençoados. Como está escrito: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 1-3. Nenhuma criança, adolescente ou até mesmo jovem, a princípio deseja limites e nem tampouco um compromisso com Deus e com a igreja. Isso porque a palavra de Deus é a verdade e indica o estilo de vida para quem quer fazer a vontade do Senhor. Normalmente a palavra de Deus vai na contramão das ideias e valores do mundo. A Bíblia revela que o mundo jaz no maligno. Quais são as características de um filho abençoado? Nesse texto de Efésios, Paulo nos mostra essas características. Primeiro, que os filhos devem dar honra aos seus pais. Honra significa que os filhos precisam valorizar, apreciar, dignificar e reverenciar seus pais. Honrar é trazer os pais em autoestima e consideração. Se importar com os pais e com o que os pais dizem e ensinam e orientam. Honrar os pais é ouvi-los antes de qualquer amigo ou grupo. Entender que os pais, quando impedem muitas coisas que os filhos gostam de fazer, é porque desejam o melhor para eles. Filhos
que honram seus pais jamais os fazem sofrer com comportamentos inadequados e perfeitamente evitáveis. Filhos que honram seus pais sabem que eles já trilharam os mesmos caminhos que agora eles, filhos, querem trilhar e conhecem os perigos e desejam evitar que cometam os mesmos erros. Filhos que honram os pais têm a total tendência de serem obedientes. A obediência agrada a Deus. Uma família forte em seus valores jamais perdem seus filhos para as drogas, a marginalidade ou se desviam dos caminhos do Senhor. Gostaria agora de fazer uma reflexão diretamente para você, filho, que valoriza mais o que dizem seus amigos do que os seus pais dizem para você. Você deve ter amigos, não é mesmo? Às vezes esses amigos concordam com tudo que você faz ou pensa. Ajudam você a reforçar seus sentimentos, às vezes reforçam sua revolta, sua rebeldia. Você acha seus amigos o máximo. Não são chatos como seus pais e suas mães, que pegam no seu pé, não é verdade? Estudar para quê? Não fumar por quê? Sexo então? Pode quando você quiser. Mas esse seu amigão ou amigona, será que vai estar ao seu lado em qualquer situação? Quando você adoece e precisa de apoio e cuidados, quem será que fica ao seu lado o tempo todo? Valorize sua família, meu jovem, adolescente. Honre e obedeça seu pai e sua mãe. Isso evitará sofrimentos e situações de apuros. Deus faz uma promessa aos filhos que agem assim, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículo 3. E concluindo, agora entre vocês, mais uma vez, escutam esses assuntos aqui ventilados, lembrando que é muito importante a opinião de cada um de vocês. Avaliem se o que está acontecendo hoje com as famílias não tem sido a ausência dos princípios de Deus no coração do homem que Ele mesmo criou. Até a próxima semana, quando continuaremos com os estudos sobre a família. Que Deus nos abençoe.